Existe um fantasma que persegue a seleção brasileira há 28 anos, e o nome dele não é França, não é Alemanha, é Noruega. Isso mesmo que você ouviu, a Noruega. Aquele time que ninguém coloca no bolão, que ninguém teme na mesa do bar, é justamente o único gigante escandinavo que o Brasil nunca conseguiu vencer numa Copa do Mundo. E hoje eu vou te mostrar o detalhe tático, que quase ninguém percebeu. O buraco pelo qual o Erling Haaland pode transformar o sonho do Hexa num pesadelo em New Jersey. Você vai entender por que a defesa do Brasil está andando numa corda bamba, e por que o lado direito virou a dor de cabeça particular do Carlo Ancelotti. Mas fica comigo até o final, porque tem um tabu de 28 anos pairando sobre esse jogo, e uma estatística que, se você é brasileiro, vai fazer o seu estômago gelar. No fim do vídeo eu te conto se esse Brasil do Ancelotti tem cara de quem quebra uma maldição, ou de quem repete Marselha. Bora! Deixa eu te situar em 30 segundos. Domingo, 5 de julho, 5 da tarde no horário de Brasília. MetLife Stadium em New Jersey. O mesmo gramado que vai receber a final dessa Copa, oitavas de final. Quem ganha vai para as quartas. Quem perde pega o avião de volta para casa e vira meme por 4 anos. De um lado, o Brasil do Ancelotti, primeiro colocado do grupo C, que veio de uma vitória sofrida por 2-1 em cima do Japão. Do outro, a Noruega do Haaland e do Odegaard, segunda colocada do grupo I, atrás só da França, que passou pela Costa do Marfim também por 2-1. E aqui vai uma informação que já faz valer o seu like. Em toda a história, quando esses dois times se encontraram, o Brasil nunca venceu. Empate, derrota, derrota, empate. A Noruega é o pesadelo silencioso da nossa seleção. Guarda essa informação porque ela vai voltar mais forte lá na frente. Vamos combinar uma coisa, esse Brasil não chegou aqui voando, ele chegou tropeçando, se achando e só depois engrenando. E é exatamente essa evolução que a gente precisa entender para saber quem vai entrar em campo no domingo. Lembra da estreia? 1-1 com o Marrocos. Aquele jogo travado, o Brasil sem encaixe. A torcida perguntando, cadê o time do Ancelotti? A imprensa já afiava a caneta. Parecia mais um daqueles Brasis bonitos no papel e engasgados no gramado. Aí veio a virada de chave. Vitória em cima do Haiti para respirar. E o grande recado no fechamento do grupo. 3-0 na Escócia, em Miami, com o Vinícius Júnior fazendo 2 gols ainda no primeiro tempo. E o Matheus Cunha carimbando o terceiro. Ali pela primeira vez o time pareceu um time. Com identidade, com pegada, com o Vini ligado na tomada. Nos 16 avos contra o Japão veio o teste de maturidade. Um Japão organizado, chato de enfrentar, que não deu espaço. O Brasil sofreu, penou, mas virou para 2-1 e sobreviveu. E olha o detalhe que quase ninguém comentou. Campeão não é quem joga bonito toda quinta-feira. Campeão é quem ganha o jogo feio. E esse Brasil, pela primeira vez em muito tempo, ganhou um jogo feio. Isso vale ouro num mata-mata. Ou seja, a evolução do Brasil nessa Copa é uma linha subindo. Começou desconfiado, virou funcional, e agora chega nas oitavas com algo que faltava. A casca de quem sabe sofrer. Vamos aos trunfos porque o Brasil tem. E tem de sobra. Primeiro nome da lista, Vinícius Júnior. O cara chega nas oitavas como artilheiro da seleção, com 4 gols, e vivendo aquele momento em que a bola parece grudar no pé dele. Num mata-mata, ter um jogador desequilibrante no 1 contra 1 é como ter uma carta de virada no bolso. E o Vini contra uma linha defensiva adiantada como a da Noruega é veneno puro. Segundo trunfo, e esse é silencioso, o Alisson. O goleiro segurou clean sheets na fase de grupos e dá uma tranquilidade que poucas seleções têm. Num jogo contra o Haaland, ter o Alisson embaixo das traves é meio caminho andado para dormir tranquilo. Meio caminho, viu? Não o caminho todo. No meio campo, o Brasil tem músculo e cérebro. Casemiro dando o equilíbrio, a experiência de quem já viu de tudo. E o Bruno Guimarães ligando a defesa ao ataque, com aquela chegada na área que resolve. É o tipo de dupla que, se funcionar, sufoca o Odegaard e corta o oxigênio do Haaland. E tem a revelação, Matheus Cunha. O cara virou peça de encaixe, faz o serviço sujo, aparece para finalizar, participa da construção. Somando tudo, o Brasil tem o que a Noruega não tem: profundidade de elenco e bagagem de Copa. No papel é favorito, mas Copa não se ganha no papel. Se ganhasse, a gente tinha 7 estrelas. Agora respira, porque essa parte dói. O Brasil chega nas oitavas parecendo um hospital de campanha. E não é exagero, Ancelotti perdeu Éder Militão, que se lesionou e precisou até de cirurgia. Perdeu o Rodrigo, perdeu o Estevão, aquela joia que iluminava o banco. Perdeu o Wesley. E no jogo contra o Japão, ainda viu o Lucas Paquetá sair com uma lesão na coxa. 6 nomes de peso no departamento médico. 6. E tem a novela do Rafinha. O jogador se recuperou, não sente mais dores, é reavaliado todo dia pela comissão médica. Mas a tendência é que comece no máximo no banco. A comissão trata o retorno com o pé atrás, com cautela. Ou seja, o Ancelotti monta o time do quebra-cabeça com meia caixa de peças faltando. E é aqui que mora o maior perigo tático. Com essas baixas, o lado direito da seleção virou o ponto mais frágil. Vira e mexe, é ali que o adversário ataca. É ali que a cobertura falha. É ali que o Ancelotti coça a cabeça no banco. Presta atenção nesse detalhe no domingo, porque a Noruega tem gente rápida justamente para explorar esse corredor. E tem o vício mais perigoso de todos, a dependência do Vini. Quando o Vinícius apaga, o Brasil trava. Vira aquele time que roda a bola, roda e não fura.
Contra uma Noruega que se fecha e conta com transições, um Brasil dependente e desfalcado pode cair na armadilha perfeita. Pressiona, pressiona e leva a facada no contra-ataque. Anota essa palavra, transição. Ela vai decidir esse jogo. Deixa eu fazer uma pausa rapidinha aqui. Se você também sente esse frio na barriga quando o assunto é Brasil em mata-mata de Copa, comenta agora a palavra arrepio. Eu quero ver quantos torcedores estão comigo nessa arquibancada virtual. E se ainda não é inscrito, esse é o momento. Porque o que vem agora sobre a Noruega vai te fazer respeitar esse adversário de um jeito que você não esperava. Agora esquece o que você acha que sabe sobre a Noruega. Porque essa não é a Noruega de figurinha difícil das eliminatórias antigas. Essa é a Noruega da geração de ouro. E ela esperou 28 anos por esse momento. É a primeira Copa do Mundo dos noruegueses desde 1998. Uma geração inteira de torcedor cresceu sem ver o país no Mundial. Imagina a fome que esse time carrega. E olha como eles chegaram. No grupo 1 terminaram em segundo, atrás só da França. Começaram atropelando o Iraque por 4-1. Depois um jogão, 3-2 em cima de Senegal, de peito aberto trocando soco. Na última rodada já classificados, o Solbakken poupou os titulares e perdeu de 4-1 para a França. Um resultado que assusta no placar, mas que tem uma explicação com nome e sobrenome: time reserva. Nos 16 avos contra a Costa do Marfim, mostraram a cara do mata-mata, 2-1. Jogo controlado nos momentos certos e aquele Haaland fazendo o que ele faz de melhor, aparecer na hora H. Ou seja, a evolução da Noruega é de um time que estava sedento e agora descobriu que pode. E não tem nada mais perigoso no futebol do que um azarão que perdeu o medo. Vamos falar do óbvio, mas que nunca é só óbvio. Erling Haaland, 1,95 m de puro problema. O cara é uma máquina de fazer gol, decide sozinho e vive a primeira grande competição internacional da carreira faminto para provar que é gente de Copa. Contrapesta a zaga remendada do Brasil, ele é o pesadelo número 1. Uma bola nas costas da defesa, um cruzamento na medida, e pode ser gol. Mas quem liga a máquina é o cérebro, Martin Odegaard, o capitão. É ele que organiza, que conecta o meio ao ataque, que enxerga o passe que ninguém vê. Se você quer parar a Noruega, não adianta só marcar o Haaland. Você tem que cortar a linha de abastecimento, e essa linha passa pelos pés do Odegaard. É aí que o Casemiro e o Bruno Guimarães vão ter o trabalho da vida deles. E não para nos dois. Tem o Antônio Nusa, velocidade pura pelos lados, o tipo de jogador que adora um espaço nas costas de um lateral cansado. Olha o lado direito do Brasil aparecendo na conversa de novo. E tem o Sorloth, o segundo homem de área. Forte, bom de jogo aéreo, que segura zagueiro e abre espaço pro Haaland. É um ataque com peso, altura e velocidade. A receita perfeita para assustar qualquer defesa desfalcada. Some a isso o fator bola parada. Um time alto, com Haaland e Sorloth na área, num escanteio ou numa falta lateral, é perigo real. Num jogo de detalhes, uma bola parada pode ser a diferença entre a glória e a eliminação. Agora a boa notícia pro lado brasileiro, e ela é gorda. A Noruega tem um calcanhar de Aquiles gigante, a defesa. Preste atenção nisso. Até agora nessa Copa, os noruegueses não conseguiram passar um jogo sequer sem sofrer gol. Tomaram 2 ou mais tanto da França quanto de Senegal. É um time que faz gol sim, mas que também toma. E muito. Traduzindo para o nosso Vini, uma defesa que se expõe, que sobe a linha e deixa espaço nas costas, é o playground perfeito para um atacante veloz e driblador. Cada vez que a Noruega adianta a marcação para sufocar, ela abre a porta dos fundos. E ninguém no mundo aproveita essa porta melhor do que o Vinícius Júnior em dia inspirado. Tem também a inexperiência do palco. Por mais fome que tenham, muitos desses jogadores nunca viveram a pressão de um mata-mata de Copa do Mundo. Contra o Brasil, com estádio lotado, câmera na cara, história em jogo, o emocional pesa. E por fim, a dependência do Haaland é uma faca de 2 gumes. Se o Brasil conseguir isolar o camisa 9, tirar ele da partida, a Noruega perde muito do seu poder de fogo. É matar a cabeça para matar o corpo. Agora chega mais perto, porque essa história você precisa ouvir com atenção. 23 de junho de 1998. Marselha, França, estádio Velodrome, o Brasil de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, já classificado, entrou em campo só para confirmar a liderança. A Noruega, aquela, precisava vencer para sobreviver. O jogo caminhava para um empate em 1-1, até que aos 43 do segundo tempo, o árbitro americano apontou para a marca do pênalti. Falta do Júnior baiano no Tore André Flo. O Brasil inteiro parou. O Kjetil Rekdal foi para a bola, respirou e mandou para o fundo. 2-1, Noruega. Eliminava Marrocos e mergulhava o Brasil num trauma que dura até hoje. E o mais cruel, na época todo mundo gritou roubo, pênalti inventado. Só que anos depois apareceu uma imagem de uma emissora sueca, um ângulo que não estava no sinal oficial da FIFA, mostrando o Júnior baiano puxando a camisa do Flo dentro da área. O árbitro estava certo. Ele viu o que as câmeras não mostraram. Foi uma das decisões mais corretas e mais injustamente xingadas da história das Copas. E por que eu te conto isso agora? Porque esse é o retrato do que a Noruega representa para o Brasil. O adversário que a gente subestima e que sai mordendo. 28 anos depois, o roteiro se repete. Brasil favorito, Noruega azarona e um tabu histórico pairando no ar. A pergunta que vale um continente é: esse time do Ancelotti veio para exorcizar esse fantasma? Ou para alimentar ele?
Sabe o que os grandes portais não te contam com essa clareza? Esse jogo vai ser decidido em 3 duelos. Grava esses 3 porque no domingo você vai assistir com outros olhos. Duelo número 1, Haaland contra a dupla de zaga do Brasil. Com o Militão fora, a zaga é remendada. E o Haaland vive de bola nas costas e de disputa de corpo. A chave aqui é o Casemiro e o Bruno Guimarães blindarem o meio, não deixarem a bola chegar limpa para o camisa 9. Se o Haaland receber de frente, correndo, é perigo. Se ele receber de costas, marcado, some da partida. Duelo número 2, Vinícius Júnior contra a linha alta da Noruega. Esse é o trunfo do Brasil. A Noruega sobe para marcar, deixa espaço e o Vini é justamente o cara que transforma espaço em gol. Toda vez que o Brasil recuperar a bola e tiver o Vini de frente para o campo aberto, prende a respiração. É ali que o jogo pode virar num piscar de olhos. Duelo número 3, e esse é o alerta vermelho. O lado direito do Brasil contra a velocidade do Nusa. Com os desfalques, esse corredor é a ferida aberta da seleção. A Noruega sabe disso. Vai jogar bola ali, vai atacar ali, vai forçar ali. Se o Brasil não proteger esse lado, é por ali que a zebra entra em campo. E ainda tem o Odegaard flutuando entre as linhas, procurando aquele buraquinho entre a zaga e o meio, para dar o passe da morte. Resumo do jogo: quem controlar o meio campo, controla o destino. Se o Brasil impõe a bola e usa o Vini nos espaços, ganha. Se a Noruega segura, aguenta a pressão e acerta o contra-ataque com o Haaland. Dá zebra. É futebol de detalhe. E em Copa, detalhe é tudo. Mas por trás da tática tem gente, tem história. E é isso que faz esse jogo ser mais do que 11 contra 11. Pensa no Haaland, um dos maiores atacantes do planeta, que ganhou tudo em clube, mas que nunca tinha pisado numa Copa do Mundo. A carreira inteira ouvindo que faltava isso no currículo. Agora ele tem a chance, e você pode ter certeza, ele não veio para passear. Veio faminto, e jogador faminto é o mais perigoso de todos. Do outro lado, o Ancelotti, o primeiro treinador estrangeiro a comandar o Brasil numa Copa. Imagina o peso nas costas desse homem. Um país inteiro cobrando, comparando, questionando cada escolha, cada desfalque, cada minuto do Rafinha. O cara mais tranquilo do banco de reservas mundial carrega agora a pressão mais pesada do planeta futebol. E tem o Vini, o Vinícius que já foi vaiado, que já chorou em campo por racismo, que já foi chamado de tudo. Esse Vini tem uma redenção pra buscar. Cada gol dele nessa Copa não é só um gol, é uma resposta. E tem o Odegaard, o menino prodígio que virou capitão, que carrega a tal esperança de um país inteiro que esperou 28 anos. São essas histórias, esses medos e essas fomes que vão entrar em campo no domingo. E é por isso que a gente ama esse esporte. E aqui vai a estatística que eu prometi lá no começo, a que gela o estômago. O Brasil nunca venceu a Noruega, nunca. Deixa isso bater. O maior vencedor da história das Copas, o país do futebol, tem um freguês ao contrário. E o nome dele é Noruega. Se domingo o Brasil quebrar esse tabu, vai ser histórico. Se não quebrar, você sabe o que vem por aí. Se você acha que esse Brasil finalmente enterra esse tabu de 28 anos, comenta "essa começa aqui". Se você no fundo não está com o pé atrás, comenta "tô com medo". Eu quero ver. E dá aquele like para esse vídeo chegar em mais torcedor, porque o que vem agora é o meu palpite, e ele pode te surpreender. Então vamos ao que interessa. Como cada um ganha esse jogo? O caminho do Brasil é claro: impor o ritmo desde o início, não deixar a Noruega respirar, usar a bola para cansar aqueles europeus, e quando abrir o espaço, soltar o Vini na profundidade. Se o Brasil marcar primeiro, a Noruega tem que se abrir, e aí o jogo fica do jeito que o Ancelotti quer, campo aberto para a velocidade brasileira. O caminho da Noruega também é claro, e é assustador de tão simples: segurar o jogo, aguentar a pressão nos primeiros 30 minutos e apostar tudo em 2 armas: a bola parada e o contra-ataque com o Haaland. Se o jogo chegar aos 45 do segundo tempo empatado, o favoritismo começa a virar, porque a pressão psicológica toda cai no lado brasileiro. E aí, meu amigo, qualquer bola parada é motivo para fechar os olhos. Meu palpite: o Brasil tem mais elenco, mais técnica e mais gente para decidir. No frigir dos ovos, a qualidade individual fala mais alto, e eu vejo o Brasil avançando, mas não me venha a esperar goleada. Isso aqui vai ser sofrido, vai ser roído de unha, e não me surpreenderia nem um pouco se precisar de prorrogação ou pênalti. Porque contra a Noruega com o Brasil, nunca é fácil. Agora que você entendeu cada detalhe desse Brasil versus Noruega, tem uma coisa que você precisa saber antes de domingo: como foi a evolução do Brasil e a vitória sobre o Japão. Clica em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora que você vê mais detalhes. Te espero lá, e que venha o domingo.